Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Nós encerramos, há pouco tempo atrás, a nossa série chamada Bem-aventurados. E nessa série, nós vimos a introdução do Sermão do Monte, o famoso Sermão do Monte de Jesus. Nós analisamos uma a uma as bem-aventuranças, o que elas significam e como elas se aplicam à nossa vida hoje. E se você está esquecido, revisite as mensagens, lembre-se. Se você não pôde ouvir, indico, porque é a palavra de Deus explicada e aplicada ao nosso tempo. Então está disponível nos nossos canais. Mas, seguindo os versículos que terminam as bem-aventuranças, nós veremos que há uma sutil mudança aqui no Sermão do Monte. E eu pensei em continuar aqui, fazendo esse plano da série aqui, pelo menos nesses próximos versículos. Hoje, a 7ª mensagem da série. Nas bem-aventuranças que nós vimos, aquele quadro, aquela moldura pintada por Jesus, nós vimos Jesus pronunciando as bênçãos dos cidadãos do reino de Deus. Aqueles que fazem parte do reino de Deus, as características deles, como eles devem viver, agir e as bênçãos. E agora ele vai comunicar as responsabilidades, a missão desses cidadãos. É uma transição daquilo que somos, as bem-aventuranças, para aquilo que nós devemos fazer. E nós vimos na última série da mensagem que a verdadeira igreja de Jesus, ela é diferente demais do mundo, e por isso ela será perseguida. E quando eu falo igreja, não estou falando um prédio, estou falando o grupo de pessoas, os discípulos, porque igreja são indivíduos, somos nós. Quando os verdadeiros discípulos de Jesus são fiéis, obedientes e amadurecem, eles serão perseguidos. O mundo olha para o reino de Deus como uma ameaça para os seus caminhos, os caminhos que ele quer seguir. E é por isso que o mundo tenta impedir a igreja de se manifestar, de prosseguir. A igreja, ou as igrejas que tentam ganhar o mundo, impactar o mundo, vivendo da mesma forma que o mundo, não, a gente não pode ser tão diferente, tem que fazer as coisas parecidas com ele. A igreja que tenta impactar o mundo, vivendo da mesma forma que ele, não entendeu a sua vocação. A igreja só pode impactar e influenciar o mundo quando ela vive de maneira essencialmente distinta, diferente do padrão desse mundo. É por isso que a Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 4, versículo 4: quem quiser ser amigo do mundo, se coloca na posição de inimigo de Deus. É muito claro. Quer ser amiguinho do mundo, inimigo de Deus. Em 1 João, capítulo 2, versículo 15, nos diz: não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É muito claro. E apesar da realidade de perseguição aos discípulos de Jesus, o que Jesus vai ensinar é que ainda assim, esse povo bem-aventurado vai influenciar e impactar esse mundo. E nós vamos ler agora esse texto de Jesus, onde ele usa duas metáforas simples e fáceis de se entender em qualquer lugar do mundo e em qualquer época: o sal e a luz. Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. QNVI e UNDP. Só o 13 por enquanto. O sal. O sal que exerce a sua função internamente, sem ser percebido, sem ser visto quando está cumprindo a sua função. O sal que não se manifesta visivelmente quando cumpre a sua função, e muitas vezes é esquecido que está ali cumprindo a sua função. Mas a luz, que nós vamos olhar, ela, diferentemente do sal, ela exerce influência de maneira manifesta, de maneira visível. Sal e luz. E o sal da terra. Aqui Jesus começa dizendo: vocês são o sal da terra. O modo aqui do verbo é indicativo. O
está mostrando algo, é uma declaração, uma indicação de um fato. Vocês, meus discípulos, são sal da terra. Jesus não está desafiando eles para serem sal. Não é uma ordem. Sejam sal, vocês têm que ser sal. Vocês são sal da terra. Os verdadeiros cristãos, discípulos de Jesus, cidadãos do reino. E se eles são o sal da terra, e quando pensamos no sal, nós pensamos muito nele como um tempero, para dar sabor. E de fato, ele tem essa propriedade. Ele vai dar sabor ao alimento. Mas, muitas vezes a gente olha para esse texto bíblico e acha que nós temos que ser sal para dar sabor no mundo, para deixar o mundo gostosinho de se viver. Mas, na essência, não é só isso que ele está focando aqui. Eu até acho que é uma aplicação possível para esse texto aqui. Que nós vamos dar sabor, deixar algo melhor a terra, nesse sentido de como salvar, né? Deixar de Souza. Mas a essência aqui, a verdade latente aqui, é que numa época em que não havia refrigeradores, uma época em que não havia geladeira, não havia freezer, o sal era usado para conservar os alimentos. Então a função do sal na época de Jesus aqui era conservar os alimentos, porque ele é um conservante que retarda a decomposição, não garante que não haverá decomposição nenhuma, ou que nunca se decomporá, vai estragar, mas ele retarda a decomposição dos alimentos. Quando você esfrega um pouco de sal na carne, faz com que ela demore mais para se deteriorar. Essa é a ideia dominante aqui: preservar, guardar, salvar algo para não se perder. Assim como o sal preserva os alimentos, Jesus está dizendo: vocês, meus discípulos, preservam ou salvam a humanidade. O sal preserva o alimento e nós temos que preservar a humanidade. O mundo sem os discípulos de Jesus fica cada vez mais deteriorado. Não é apenas sem sal, sem sabor. Ele fica cada vez mais estragado, pior. Onde não há os discípulos de Jesus, a maldade cresce aceleradamente. Onde não há cristãos fazendo diferença para conservar a terra, a maldade cresce aceleradamente. A presença dos cristãos retarda a decadência moral e espiritual. Se esses cristãos viverem de acordo com a nova vida que Jesus acabou de apresentar, de um bem-aventurado, conforme os versículos 3 ao 12, não há como não exercerem uma boa influência sobre a sociedade. Mesmo que, assim como o sal, os cristãos pareçam pouco, pequenos, insignificantes, numa sociedade tão sedenta por poder, tão maldosa, os discípulos de Jesus têm a habilidade de influenciar cada um dos segmentos onde Deus o inseriu. Você tem essa capacidade, porque Jesus está dizendo que você é como sal. Uma das tarefas da igreja é impedir que o mundo se autodestrua. Essa é uma das tarefas nossas como sal. O cristianismo histórico é cada vez mais muito criticado por ter provocado guerras. O cristianismo histórico provocou guerras, divisões, e de fato, muita coisa ruim foi feita e continua sendo feita, abre aspas, em nome de Deus, fecha aspas. Muita coisa ruim foi feita em nome de Deus, e muita coisa ruim continua sendo feita, mas essa não é a verdade total. Essa não é, isso é muito injusto, uma acusação generalizada dessa, de que os discípulos de Jesus só trazem mal. Tem muita gente que acusa assim, como o mundo seria melhor sem os crentes. Só que não. Eles se estragariam muito mais rápido sem o sal que conserva, que impede o avanço acelerado da decomposição. Se a gente considerar a história da civilização ocidental, que nós temos mais conhecimento, mais contato, nós observaremos que quando Jesus Cristo veio em carne, a época que ele veio, o mundo grego, a cultura da Grécia, onde se pensar, filosofar, já não estava mais em alta, aquilo já estava acabando, aquilo já não tinha mais o mesmo valor, Atenas já não era mais o mesmo que era antes, quando Jesus se fez carne. Aquela cultura intelectual já havia se desgastado. O Império Romano, que também estava vivendo o ápice, estava afundando cada vez mais na corrupção pagã. E a barbárie tomando conta do mundo moderno.
Mas a presença e o crescimento do cristianismo no primeiro século do Império Romano foi isso que impediu a total destruição da vida. Foi o cristianismo. Entre muitos outros exemplos que nós poderíamos gastar aqui citando, da influência positiva na igreja, conservando, impedindo o avanço da maldade, influenciando positivamente com o bem, nós podemos lembrar aqui que foi a igreja cristã que iniciou um movimento beneficente no mundo. A ajuda humanitária, como nós oramos e clamamos aqui, isso começou com cristãos. Não havia essa de um grupo se juntar para ajudar outras pessoas. Cada um per si, que se vire. Era assim que o mundo sobrevivia. Se você não pode, azar é o seu. Vai morrer, vai sofrer. A maldade era vista, o sofrimento era cada um por si. Quanto no máximo para os seus filhos. Nem para os seus pais era tanto. Mas foi o movimento cristão que iniciou o cuidado com o órfão. Criou orfanatos por ordem de Jesus para cuidar dos órfãos. Foi os cristãos que iniciaram os primeiros orfanatos. Foram os cristãos que criaram o ensino superior, a faculdade, continuar estudando, conhecendo, para as pessoas poderem desenvolver, poderem aprender, poderem empreender, criar. Foram os cristãos que inseriram no ensino a arte, a música, a cultura. Isso foi um movimento partido dos cristãos, que fez com que o conhecimento avançasse, preservando a barbárie aumentar. A reforma no sistema carcerário, assistências médicas, sindicatos trabalhistas, controle de um comércio de bebidas alcoólicas deturpado, pervertido, abolição da escravatura, luta contra o trabalho infantil. Em todas essas áreas, os cabeças do movimento eram pessoas devotas, fiéis, comprometidas com Cristo Jesus na história. E claro, isso puxa outras pessoas, não cristãs também, movimenta isso. E claro, também a maldade estraga até mesmo alguns desses movimentos que vão para outro extremo. Ou seja, em um sentido muito real, irmãos, e verdadeiro, a igreja de Jesus tem sido o conservante utilizado por Deus para evitar que a civilização venha a implodir por conta própria. É a igreja. Sem a influência do Evangelho, a sociedade sofrerá decadência moral e vai apodrecer cada vez mais rápido. A sociedade se tornará cada vez mais imprópria para o consumo, para a sobrevivência, cada vez mais contaminadora, porque uma coisa estragada contamina outras também. E esse é o avanço do mal. Mas o cristão que na sua vida manifesta as características de um bem-aventurado causará impacto sobre a sociedade. E pense, a igreja está presente em todos os lugares. Eu não estou falando de prédios. Lá em lugares que eu passei no norte, tem uma igreja em cada esquina. Uma igreja em cada quarteirão. No centro-oeste também, no Mato Grosso, ali na cidade que eu nasci, tem muita igreja. Passa um quarteirão, uma academia, uma padaria, uma igreja. E um bar, depois o bar vale do tempo. Tem muita igreja. Mas a igreja está inserida em todos os lugares. Aí você pode pensar em Barbosa, tem pouca igreja. Mas essas pessoas estão inseridas aonde? A igreja está inserida na construção civil, a igreja está inserida na indústria, a igreja está inserida em negócios, a igreja está inserida na faculdade, a igreja está inserida na servidoria pública, a igreja está inserida na saúde, a igreja está inserida no ensino privado, a igreja está inserida no ensino público, a igreja está inserida na criação, na música, na arte, a igreja está inserida na administração, porque nós somos a igreja de Jesus e Ele nos inseriu em todos esses meios para conservar esses ambientes, para fazer diferença. A igreja está inserida nessa cidade, sim, apesar de nós termos grandes prédios, como outros lugares do Brasil têm. A igreja de Jesus é eu e você inseridos aonde Deus te colocou. Você tem uma vocação, um chamado de Deus para influenciar, para frear o avanço do mal, para criar e servir, apontando para a redenção de Cristo Jesus. Você tem a imagem do caráter de Cristo, você representa e apresenta Jesus Cristo onde você está. E você tem aquilo que tem o poder de transformar vidas. E vidas transformadas transformam o mundo. E o verso continua, ainda no 13: se o sal perder o sabor, para que servirá?
não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. A influência do sal é condicional. A influência do sal é condicional. A versão que eu li aqui, ela traduziu como perder o seu sabor. Outras versões, que talvez estejam na mão de vocês, vai trazer aqui sinônimos. Se tornar insípido, sem sabor, sem força. A tradução para essa palavra grega aqui, em outros contextos da Bíblia, a mesma palavra é traduzida de uma maneira mais forte. É agir tolamente. Essa mesma palavra, perder o sabor, traduzida aqui para nós, ou ser insípido, em outros lugares da Bíblia é traduzido como agir tolamente. E quando é que o sal age de maneira tola? É quando não cumpre a sua função. Quando é que o sal perde força? Eu gostei da versão da revista atualizada, Almeida 21, desculpa. A Almeida 21 ela traz uma excelente tradução. Ela diz: se o sal perder as suas qualidades. Isso porque, no sentido rigoroso, o sal nunca perde sabor. O sal não perde sabor. O cloreto de sódio é uma substância muito estável. Ela só perde sabor quando misturada com impurezas. Então a composição dele não vai deixar de ser sal. Ela deixa de perder a influência porque está contaminada. Pode até continuar no aspecto do sal. Pode parecer sal, mas é uma substância branca, granulada, contaminada e inútil na sua função. E é até perigosa, porque você acha que vai preservar e não preserva, estraga e pode contaminar. É perigoso o sal impuro. Quando o sal, ou quando o cristão perde a sua irrepreensibilidade, o seu testemunho, o poder de influência, ele vai assistir o mal avançar. E muitas vezes a degradação na sociedade vem por isso. Muitas vezes vem porque o sal perdeu o poder de influenciar, de conservar. O sal se distraiu com a sua missão, está focado em outras coisas. O sal achou que não tinha que conservar, ele achou que tinha que fazer outra coisa. E aí ele perdeu o foco da sua missão. E a coisa começou a piorar. A salinidade, o sabor do cristão é o caráter cristão. É Jesus na nossa vida. Seguir firmemente a Jesus e as suas características. Se o cristão se contaminar com as impurezas desse mundo, ele perde sua capacidade de conservar ou restringir qualquer coisa. Pode até parecer sal ainda, pode até parecer cristão, pode até frequentar igrejas, pode até se vestir que nem crente, fazer corte de cabelo de crente, pode parecer crente, mas perdeu o poder de influenciar, porque está contaminado com as impurezas. Se nós cristãos não pudermos ser distinguidos dos não cristãos, nós estamos sendo inúteis e seremos pisados pelo mundo. É o tipo de crente que quer agradar a Deus, mas quer agradar o mundo também. E no fim não agrada ninguém. E fica insatisfeito. Porque não agrada a Deus e nem o mundo. E fica nesse meio termo. Insatisfeito. Vive insatisfeito. E caso a minha ou a sua vida não seja diferente da vida dos seus amigos não cristãos, você precisa reavaliar se realmente é um cristão. Ou se você está tão contaminado com impurezas desse mundo que perdeu a capacidade de conservar, de influenciar. E agora você está sendo pisado pelos homens. Cabe aqui nessa sessão comentar também que o sal dentro do saleiro não cumpre sua função. O sal não deixa de ser sal dentro do saleiro, mas não cumpre a sua função de conservar o mundo. O sal deve sair do saleiro para cumprir sua missão. A nossa vida com Jesus, irmãos e amigos, não se resume a ir a cultos ou estar com os irmãos, apesar de que ela não sobrevive sem isso, sem estar em comunhão com os irmãos em uma igreja, fazer parte do corpo. A vida não sobrevive assim. Mas não se resume a isso. Nós somos chamados para uma missão externa, uma missão nesse mundo, no meio que estamos inseridos, nas vidas com as quais convivemos. E como sal, nós vamos provocar sede.
E o sal provoca sede. Você vive de maneira diferente. As pessoas vão querer beber, vão querer saber aonde encontrar água. E você sabe qual é a fonte de água, da vida e vida eterna. O sal provoca sede. Você sabe onde encontrar e onde apontar, para que as pessoas encontrem água viva. Jesus continua dizendo aos seus discípulos, versículo 14 em diante: vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem a seu Pai, que está no céu. A segunda afirmação de Jesus aqui sobre a influência do cristão no mundo é sobre ser luz. E ele fala de duas fontes de luz. A primeira é de uma cidade. Algumas cidades antigas, com frequência, elas eram construídas com pedra de calcário branca. E isso fazia com que refletisse o sol. Ela brilhava de dia, a cidade, por causa do material que era construído. E de noite, por causa das lâmpadas, das luminárias públicas ali, não como nós hoje temos, né? Mas se tinha iluminação pública também, isso também fazia com que era visto de longe, porque as cidades eram construídas no alto dos montes, para se observar o avanço de inimigos e tudo mais. E isso fazia com que, tanto de dia quanto de noite, fosse possível localizar uma cidade. Em áreas muito isoladas, a escuridão era total. Então você não sabia se tinha uma cidade ali, mas se você via uma coisa brilhando de longe, poderia ser uma cidade. Em 2017, eu e a Daphne e mais dois colegas, tem uma série de fotos aí, estivemos fazendo uma missão no interior do Piauí. No interior lá do Piauí, em parceria com a missão Próximo Sertão. Nós ficamos 2 semanas ali numa comunidade pequena, uns 800 habitantes na comunidade. E nós ficamos 2 semanas ali para evangelizar. Conhecemos algumas pessoas, fizemos atividades com crianças, jogamos bola com eles, fomos lá para os desmanches, lá para descansar a mandioca, falar lá, fazemos visita nos lares, povo muito receptivo, muito fácil de usar esse tipo de estratégia diferente daqui. Mas numa das noites, a gente resolveu fazer um acampamento lá, subir no alto do monte, era uma região com muitos morros, e nós resolvemos subir no alto do monte para ver o sol nascer. Era uma cruzada, uma galera de jovens, assim, que nós estávamos já jogando bola, entrosados com eles, e a gente queria ter mais tempo de contato com eles. E a gente foi para lá, nesse lugar aí, ficar numa fogueira lá até de manhãzinha para ver o sol nascer. E aí, quando eu saí, eles foram cedo, né, os meninos. Eu estava só na casa, fiquei um pouco mais, e eu saí às 2 da manhã em direção ao monte. Acordei meia-noite, meditei e fui sair antes das 2. E não tinha luz na comunidade. E estava um breuzão total. Eu nem queria mais que eu fosse, né? Ficar sozinho na casa, sem luz, escurão. Mas eu fui mesmo assim. E aí, indo em direção a esse acampamento, não sabia a direção, acho que um cara veio de moto me pegar, ele conhecia. E andando de moto ali no escuro, assim, só vi que estava na frente, não chegava nada para o lado, nada para trás, sem luz total. Na comunidade, no interior. E aí, quando eu subi no monte, nós não enxergávamos nada ali na comunidade. Enxergávamos uma fonte de luz no céu de uma cidade que ficava a 40 quilômetros de onde nós estávamos. Então enxergávamos um clarão de trás do monte. Então a cidade não era sobre o monte, ela era atrás do monte, mas era um clarão que a gente via no céu. E ali de madrugada, ali, antes de amanhecer, nós fomos surpreendidos por um outro clarão no céu. Foi a luz que voltou para a comunidade. E aí, apesar de nós estarmos, acho que uns 2 quilômetros de distância da comunidade, fez uma diferença total, chamou a atenção a luz da cidade. Mas, quando você está longe, uma escuridão total, não tem nada que brilha, é muito escuro. Não sei se alguém já foi nesse interior tão escuro, sem luz nenhuma. A segunda fonte de exemplo que Jesus usa é a luz de uma lâmpada. Nos dias de Jesus, não se usavam velas como conhecemos hoje, de cera, com pavio. Mas tinha pequenas lâmpadas de barro ali, organizadas, queimando um azeite
casas sem janelas, naquele dia, a lâmpada tinha que ser colocada num pedestal. Um pedestal dentro de casa, nas casas mais pobres, essa verdade aqui era literal. Todos da casa eram iluminados, porque muitas casas tinham apenas um cômodo. Então a lâmpada ficava no alto e iluminava a casa inteira. Mas Jesus fala aqui, então, desses dois exemplos, a luz de uma cidade e a luz da lâmpada. Lá em João, ele vai dizer que ele é a luz do mundo. Quem não lembra disso? Nós cantamos, né? Luz do mundo, vieste à terra. Jesus diz em João, capítulo 8, versículo 8, eu sou a luz do mundo. Mas aqui ele está dizendo para os seus discípulos que vós sois, vocês são a luz do mundo. E assim como a lua reflete a luz do sol no lado escurecido da terra, a igreja deve refletir os raios do sol da justiça, que é Cristo Jesus. Nós devemos refletir sobre a escuridão desse planeta, dessa terra. E eu falo não da escuridão da noite, mas da maldade, das trevas que há no coração dessa sociedade, à luz de Jesus. O mundo está afundando na sua própria lama, tão perdido em sua própria escuridão que não consegue ver a insensatez moral e espiritual que se encontra. O mundo não tem noção das bizarrices que comete. Cara, tem uma notícia assim, politicamente correta, chega a ser tosca, você não será que está desse jeito, coisas. O mundo chama de bem aquilo que é mal. As mesmas pessoas que fazem movimentos, protestos contra armas nucleares, são as mesmas que exigem que se liberte para matar crianças no ventre das pessoas do pelo aborto. São pró-vida, nada de armas, pró-vida, matem as crianças, podem abortar, tem que abortar. É uma insensatez, uma incoerência, que lógica é essa? Que avanço da humanidade é esse? Quando a barbárie está retornando, tomando conta da nossa sociedade, racionalizando atrocidades, justificando crimes, bestialidades, pedofilia, vai virar um desvio neural do mais crime daqui a pouco. Já tem várias coisas caminhando nisso. Como eu já comentei em outro momento aqui, protestos em que se regularizem sexo com animais, bestialidade, deixar algo normal. É uma podridão moral, a decadência. E nós, como sal, temos que fazer a diferença. E como luz, jogar a direção para isso. O mundo está declaradamente, como diz lá em Efésios, capítulo 4, versículo 18. A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endurecem o coração para Ele. Se essas pessoas morassem pelo menos a uns 50 quilômetros de alguma cidade, veriam luz. Será que não tem nenhum cristão perto dessas pessoas, desse mundo? Por que será? O que Jesus está dizendo aqui é que eu e você somos a cidade. Eu e você somos a lâmpada para jogar luz nesse coração escuro. No versículo 16 ele continua e deixa clara a sua metáfora. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Luz não é somente algo espiritual, ela é bem prática aqui. Jesus explica que luz são boas obras. Boas obras é uma expressão geral que compreende tudo que os cristãos fazem e dizem. Seu testemunho de vida, suas ações e suas palavras. Suas ações e suas palavras, incluindo o evangelismo, que aponta para Deus. Mas o foco aqui está nas nossas ações, as nossas atitudes visíveis, que autenticam e dão crédito à nossa mensagem. A nossa vida vai dizer se nós realmente somos luz. E a nossa luz deve brilhar. O nosso caráter deve ser distintamente visível para esse mundo, como uma luz na escuridão. O apóstolo Pedro, que estava presente aqui quando ouviu esse sermão de Jesus, ele se lembrou muito bem, e inspirado pelo Espírito Santo, ele registra lá em 1 Pedro 2,9: vocês, encorajando uma igreja perseguida que estava sofrendo, igreja, não se esqueça que vocês são geração eleita, vocês foram escolhidos por Deus, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para que a gente é tudo isso? Por que eu sou esse povo pomposo de Deus? Para ficar recebendo carinho? Não, vocês são o povo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das
das trevas para a sua maravilhosa luz. E no versículo 12 ele ainda nos encoraja, dizendo: procurem viver de maneira exemplar. Mostra aí, Rodrigo. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Então ele não diz que a gente deve ir para um monastério, que a gente deve se excluir do mundo, que a gente deve ficar em programa da igreja de segunda a segunda. A gente tem que conviver com os que não creem, mas não para viver como eles e ser luz, viver de maneira exemplar entre os que não creem, assim mesmo que eles os acusem de praticar o mal, a perseguição mais uma vez comprovada. Mesmo que esses acusem vocês de fazer o mal, eles verão o seu comportamento correto, mesmo que vocês não saibam. Em algum momento eles darão glória a Deus, quando eles julgarem o mundo, porque todos vão dar glória a Deus, ou de um lado ou do outro, ou condenados ou libertos, mas eles vão dar glória a Deus, porque eles vão ver as obras de vocês. É importante, irmãos, nós lembrarmos que a salvação não depende de nós. Nós não salvamos as pessoas. Nós não temos poder para regenerar, gerar vida espiritual nas pessoas. Essa é uma obra do Espírito Santo, é uma obra soberana da graça de Deus. Nós cristãos não somos capazes de trazer a vida a alguém, para a nova vida. Contudo, é a nossa responsabilidade, a nossa missão, é o meio que Deus escolheu para dar vida ao não regenerado, ao perdido. É pela nossa vida, pelas nossas palavras. Ele nos desafia. Pelo nosso viver, devemos brilhar a vida de Jesus, para que as pessoas próximas a nós enxerguem na nossa vida a prática da salvação que Ele nos concede. As pessoas querem ver a nossa religião, o nosso Evangelho, o nosso Jesus fazer sentido na nossa vida. A religião não deve ser uma opção como um time de futebol. Que time tu torce? Ah, eu sou do Grêmio, eu sou do Juventude, eu sou, sei lá, de que time. Ah, você é minha religião. Ah, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou espírita. Não é uma opção. Ele quer ver isso fazer sentido na sua vida. A nossa salvação, a nossa fé em Jesus deve se manifestar no nosso casamento. Em perdão, em reconhecimento de fragilidades, em humildade para buscar ajuda, em considerar o outro mais importante do que eu, em cuidar, zelar, cumprir o meu papel de marido, como a Bíblia ensina, e de esposa, como a Bíblia ensina. Eles querem ver a sua salvação no seu trabalho, na justiça, na legalidade do que você faz, que você não mente, você não faz como os outros, você não sonega, você não é abusado, você não se aproveita dos seus clientes, você não se aproveita dos seus fornecedores, tira o couro deles. Ele quer ver você fazendo a diferença. Ele quer ver você fazendo a diferença na confiança financeira. Você não está igual o mundo, desesperado por dinheiro, correndo atrás do mundo louco por dinheiro, aproveitando tudo que oportunidade para ganhar dinheiro, para comprovar mais. Não, porque agora eu tenho mais uma oportunidade, então eu vou fazer mais um pouco de hora extra, então eu vou comprar mais uma casa, então eu vou comprar mais um negócio. E aí você vive igual o mundo, correndo atrás do vento. Ele quer ver diferença, esse cara tem diferença. Por que ele trabalha certinho essas horas e descansa no domingo? Por que ele não está fazendo tanta extra que nem nós aqui, não damos conta? Por que ele tem um dia de descanso e aproveita a família dele? Por que ele se contenta com menos? Ele quer ver diferença na sua vida, na sua gestão financeira, no uso do dinheiro, na generosidade. O que? Esse cara ajuda os outros? Como assim? Ajudar pessoas com dinheiro? Não. Eu até dou comida, mas dinheiro eu dou. Mas nunca vai lá comprar comida, né? Para dar também. Ele quer ver a sua diferença na educação dos filhos. Você não é igual aos outros, gritando, desesperado, perdido, buscando recurso para criar os seus filhos no mesmo lugar do mundo. Agora descobri mais um especialista aqui no Instagram que me ensina como educar meus filhos. Igual todo mundo. Está vendo a diferença? Qual é esses detalhes? Você é diferente. A sua fonte de ensino, de aprendizado, de inspiração não é igual ao do mundo. O mundo quer ver a diferença na sua gentileza. O mundo quer ver uma vida que espelha, reflete e espalha o caráter de Cristo Jesus. A glória de Deus. Você se lembra como é uma pista de avião? Muitas luzes, de várias cores.
As pistas de pouso de um avião têm muitas luzes. Indicam o caminho com segurança. Indicam a direção que o avião deve seguir. Também, não é só isso, a ilustração é sempre limitada. Não é só isso, as luzinhas ali que ele vai se guiar. Mas aquilo vai indicar o caminho que ele deve seguir, as manobras que ele deve fazer. O caminho correto. Porque a luz dá direção. Mostra por onde se deve andar. A igreja não é chamada para apontar para si mesma. Olha como nós somos uma igreja legal. Olha como nós somos uma igreja bonita. A igreja não é apontada para apontar para o seu líder. Não, porque o meu pastor, olha como ele faz diferença. Olha como ele prega. Olha como ele ora. Olha como ele canta. Olha como ele influencia na cidade. Olha como ele é bom nisso. A igreja não é para apontar para si mesma nem para o seu pastor aqui com terreno, mas para Cristo Jesus, o Senhor, o cabeça da igreja. É para Ele que nós devemos apontar onde nós estivermos, irmãos, para Jesus. E nós, apontando para Jesus, nós vamos apontar o caminho com segurança. Se nós apontarmos conforme a Bíblia, é a Bíblia, a palavra de Deus. Se nós vivermos conforme a Bíblia, se nós falarmos conforme a Bíblia, a palavra de Deus, não vai ter erro. Esse é o caminho com segurança. Essas são as luzes de manobra da nossa vida. Salmo 119, versículo 105, muito conhecido, memorizado por quem é criado na igreja desde pequenininho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É a palavra de Deus que dá a direção em todas as áreas da vida. Todas essas áreas que eu citei, é a luz de Deus. Ela nos orienta como ser luz que dá direção a outros por meio das nossas obras. A Bíblia e não outras fontes de luz. A gente gosta de se apegar a outras fontes de luz, mas a Bíblia é a nossa fonte de luz. O Espírito Santo usa a Bíblia e não outras fontes de luz. Vocês lembram que Paulo falou lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14? Até mesmo Satanás se disfarça de um anjo de luz e engana muito crente, engana muita gente dentro de igrejas. Paulo diz lá em Gálatas 1:8: ainda que um anjo do céu, com espada de fogo, com a melhor oratória, com milagres, que faça milagres aqui, mas se ele pregar um evangelho diferente daquilo que nós temos anunciado, a da suficiência de Cristo Jesus, do sacrifício expiatório de Jesus, substitutivo de Jesus, que seja amaldiçoado. Não interessa quantos milagres fez, está falando diferente do que a Bíblia diz. Pode ser um diabo disfarçado de anjo de luz. Porque é a Bíblia que nos dá segurança, as luzes da nossa manobra de vida. É a palavra de Deus que vai provar isso. Confie nela para aprender a ser luz também. Conheça, viva e obedeça a palavra de Deus para ser luz nesse mundo tenebroso. Caminhando para a conclusão, irmãos, Jesus chama os discípulos a viverem uma dupla influência na comunidade. Uma influência que freia a maldade, freia o avanço do mal. Quando todos estão fazendo um complô para puxar o tapete de um colega, você não vai fazer parte daquilo, você pode acabar com os planos dele, porque eles não vão confiar em alguém que sabe o que eles estão fazendo, e você vai frear aquela maldade, você vai fazer um ato bom e diferente, você freia o avanço do mal, você detém a decomposição desse mundo, e você também é uma influência positiva, que traz luz à escuridão, mostra o caminho, brilha. E isso significa ir para fora da igreja, ser a igreja de Jesus no mundo. Não ficar dentro do saleiro. Precisamos nos espalhar nesse mundo e influenciar. Deter o mal e iluminar sobre a escuridão. Do entendimento das pessoas, da cegueira. Isso não significa que nós vamos ficar gritando para o mundo: olha, eu sou luz, eu sou sal. Fica que nem um pisca-pisca para chamar a atenção. A luz não precisa ficar piscando para cumprir a sua função. Isso vai acontecer sempre que nós, crentes, amadurecermos e nos tornarmos verdadeiros discípulos. Se nós nos preocuparmos menos com o nosso prestígio e conforto pessoal e nos interessarmos mais em seguir ao Rei e viver as normas do reino, isso vai acontecer. Seremos sal e luz. Vale a pena nós lembrarmos, jamais ceder às mentiras de Satanás, que nos dizem que eu sou pouco, eu não consigo fazer diferença sozinho onde eu estou inserido. Nós somos uma igreja pequena, o que nós vamos fazer diferente nessa cidade?
Não somos mega igrejas, não temos poder político, não temos dinheiro. São mentiras de Satanás. O sal cumpre a sua função quando ele obedece ao seu Senhor, quando ele vive como um bem-aventurado. E a ilustração do sal é um lembrete encorajador de que algo aparentemente irrelevante, pequeno, que não faz muita diferença, barato, insignificante, consegue influenciar o ambiente e que se encontra de maneira surpreendente. E isso tem me incomodado. Isso me fez pensar o que nós, como igreja pequena que somos, faltam outros irmãos que não estão aqui conosco, o que nós vamos fazer como igreja? O que nós vamos fazer de maneira intencional, além do nosso testemunho e evangelismo pessoal, para abençoar e impactar essa cidade? Precisamos orar mais e iniciar um plano prático para servir a nossa cidade. Enquanto já podemos fazer isso como indivíduos, onde estamos, não vamos esperar o momento ideal. Começamos a agir hoje como igreja e indivíduo, onde Deus nos colocou. Mas Deus tem tocado no teu coração algo mais, que precisa de mais pessoas, um outro movimento maior. Vem conversar comigo. Vamos orar, vamos avaliar ideias, projetos e começar a colocar coisas em práticas como igreja. Para a gente refletir e praticar. O que tem manchado a sua pureza como sal? O que tem impedido você de exercer influência na sua cidade, no seu bairro, no seu condomínio, no seu trabalho, na sua escola? O que tem impedido a sua luz de brilhar e ser um representante de Cristo Jesus de uma maneira mais intensa, onde Deus te colocou e onde Ele vai te colocar essa semana? O que pode impedir? Reflita nisso. Quais são as impurezas no mundo que você está se apegando? Compartilhe desafios com algum irmão essa semana. Peça oração por algo específico que você vai usar, fazer, falar, agir. Peça oração, não lute sozinho. Peça ajuda em oração, compartilhe e age. Seja sal, seja luz. Quero que você baixe sua cabeça para estarmos orando. Eu tenho certeza de que o Espírito de Deus está mostrando algo para você. Onde você precisa de ajuda, onde você precisa de orientação. Onde você precisa abandonar as suas estratégias e barreiras mirabolantes e ser simples e objetivo, ser sal e luz para a glória do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus, e a alegria do seu povo.